A dúvida é se ela não poderia dizer respeito também à obrigação das autoridades políticas de se responsabilizarem política e juridicamente por aquilo que está implícito nas suas obrigações constitucionais. Eu não sei se fica clara essa diferença. Uma coisa é você dizer, olha, o governador de estado, não é, tem obrigação de cuidar de serviços, fez a promessa de cuidar de serviços públicos e melhorar os serviços de transporte público da cidade do Rio de Janeiro, ou eventualmente melhorar o padrão de qualidade do bondinho, e o bondinho teve um desastre e fracassou. Não é? E fracassou porque dinheiro, recursos, o planejamento que estava voltado para isso foi desviado para outras coisas. Bom, isso é um ato que poderia ser classificado como ilícito. Uma outra coisa diferente diz respeito à obrigação que governos têm, segundo preceitos constitucionais, o que supõe um certo consenso, um certo acordo entre atores políticos para chegar à Constituição, não é? Uma obrigação que os atores têm no que diz respeito a tarefas do Estado, no que diz respeito a direitos de cidadania. A questão aqui é que, se eu ficar limitado a transgressões legais ilícitas, não é? Esse outro lado fica de fora da definição. Não é? Bom, terceiro problema que aparece é que nós poderíamos perguntar se a accountability horizontal implica necessariamente na capacidade do agente de accountability de sancionar, punir, ou alternativamente, se ela envolve uma noção mais genérica, né, das autoridades públicas terem de se explicar do que o Shadler e alguns outros autores, o próprio Manwaring, usa nessa expressão do answerability, quer dizer, né, da necessidade de estar sempre se explicando. São duas coisas diferentes, né? Porque uma coisa implica no seguinte, você tem uma ação de accountability que decorre do funcionamento das instituições, dos atores da accountability e que implica em sanções. Mas uma outra coisa é um mecanismo que, num certo sentido, demanda exigência de explicações, o que tornaria as autoridades, quem de alguma maneira é autorizado a desempenhar funções públicas, né, a uma obrigação mais ou menos permanente, constante de se explicar, de prestar conta. Bom, são duas possibilidades que estão, não é, que estão inscritas aí. No texto do Manwaring aparece uma certa, aqui também eu diria, um afunilamento, tal como em alguns casos da definição que faz o O'Donnell. O Manwaring, o Scott está dizendo que sem capacidade de sancionar, e por um certo sentido, portanto, de levar a processo, a eventualmente investigação e punição, sem esta capacidade, a accountability está incompleta e não existiria. Tenho, portanto, aqui uma área que é preciso refletir, pensar mais, né? Mas, em todo caso, a função de supervisão que ele próprio, Manwaring, atribui à accountability horizontal, a função, ela pode não ter, digamos assim, um efeito imediato. Por exemplo, em alguns casos, o ombudsman de algumas instituições, ou no termo brasileiro, na linguagem brasileira, o ouvidor, não é? Ou, se vocês quiserem, uma comissão parlamentar de inquérito, ela investiga, ela faz a denúncia, ela investiga, e ela, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito remetem para o Ministério Público ou remetem para o Judiciário. Quer dizer, não é propriamente o ator da accountability que sanciona e que leva à punição. Ela pode implicar a supervisão, não é? O monitoramento pode implicar em que a ação se desdobra em duas ou três etapas, dois ou três mecanismos sequenciais para poder chegar até o fim. O que, num certo sentido, complica o conceito, né? Complica, porque você pode dizer a CPI daquele mal feito que envolveu o dinheiro dos Correios, né, que tinha um representante do PTB que aparece naquele famoso vídeo que deu origem, né, a toda a investigação do Mensalão, né? A CPI recomendou ao Ministério Público que aquele funcionário, que era funcionário de uma agência estatal, e os funcionários dos partidos que estavam fazendo a mediação, entregando dinheiro, etc., que eles fossem processados. Isso vai para o Ministério Público,
o Ministério Público tem que demandar, tem que fazer um pedido de investigação para a Polícia Federal. O Ministério Público é uma agência do sistema judiciário que tem essa função investigativa, mas a Polícia Judiciária, que faz a investigação propriamente de produzir prova, é a Polícia Federal. Você pode ter, nesse desdobramento dessas 2 ou 3 outras instituições que estão envolvidas no sistema, você pode ter má vontade, você pode ter influência política, você pode ter influência de autoridades que têm mais poder ou menos poder. De repente, uma corte de justiça local, num estado em que é um estado oligarquizado, não é? Os juízes tendem a votar com o presidente do Senado e não com os preceitos da justiça, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que essa bifurcação que deriva do conceito, ela complica o funcionamento. Isso não quer dizer que porque complica não vale, né? Desqualifica, mas eu estou chamando a atenção para a gente ver que na medida em que nós vamos aprofundando no funcionamento do conceito, aparecem problemas novos que têm que ser de alguma maneira, tem que ser pensados, né? Bom, o quarto problema diz respeito à classificação que alguns autores fazem, a caracterização que alguns autores fazem de que a accountability horizontal, na verdade, não existiria, não teria fundamento para existir, né? Alguns autores que estão no livro do Scott, né, Monteiro, Moreno e alguns outros, sustentam se baseando na teoria de que na democracia a relação mais importante é a relação principal-agent, ou seja, quem detém o poder, quem é o principal no sentido inglês da palavra, né, digamos assim, o detentor da máxima potencialidade para tomar uma decisão e que entrega para um agente, para um representante, não é? Entrega a função de realizar suas funções de governo, etc. Então, o argumento do Moreno e desses outros autores que se baseiam na teoria do principal agent, o argumento é que, na verdade, só os eleitores são os principais detentores de poder suficiente para poder entregar para incumbents ou para representantes, etc., para funções de controle, de supervisionamento, de controle, né, e de fiscalização. Não haveria como... O argumento deles é o seguinte: instituições que estão no mesmo plano, como parlamento, executivo e judiciário, não tem uma relação de principal agents, né? A relação ela tende, como eu próprio tinha chamado a atenção, ela tende a ter uma certa simetria. Então, eles dizem, nesse caso, como tem uma simetria, não tem uma hierarquia de como se define a ação, não há como falar de accountability. A accountability só pode ser vertical, dizem esses autores, né? O que levantaria uma dúvida sobre toda a... Bom, o ponto aqui é o seguinte: se nós concordarmos com isso, se a gente aceitar, se sim, essa possibilidade, né, isso limita a abrangência do conceito a poucas instituições e a poucas funções. Exclui, por exemplo, a ideia de supervisão do Ministério Público sobre instituições públicas, né, ou exclui a função de, por exemplo, de comissões parlamentares de inquérito, que tem que ter um certo monitoramento permanente sobre ações do Executivo ou, eventualmente, de outras instituições, né. A relação legislativo-executivo, evidentemente, não pode ser definida como principal agents, né? Admitida essa dúvida que esses autores levantam, nós não poderíamos trabalhar propriamente com o conceito de accountability horizontal. Bom, um quinto e último ponto que eu quero também mencionar diz respeito a essa distinção que aparece na literatura, em alguns autores, entre quem são, em última análise, os agentes centrais, os atores da ação de accountability, né? Alguns vão dizer, são funcionários específicos. O O'Donnell, por exemplo, tem esse ponto de vista. São funcionários específicos, dotados de conhecimento, de expertise específica, né, para agir, né? E são eles que podem, a partir da caracterização que lhes é dada, funcional, pela sua instituição,
normas, regras, mecanismos de punição, são eles que podem agir, né? Enquanto alguns outros autores, né, alguns latino-americanos principalmente, levantaram, e o O'Donnell concordou com isso, o O'Donnell acabou entrando nessa coisa, que é a ideia de que, de um modo mais amplo, todos os agentes públicos ou privados que fazem parte do sistema democrático, que acompanham, num certo sentido, a ação das autoridades, podem e devem intervir, portanto, teriam funções propriamente de accountability. Aqui entra, não é? Na primeira opção, evidentemente, você exclui o papel da mídia, da sociedade civil e de organizações, né? Na segunda concepção, evidentemente, a mídia, na sua função de denunciar, e organizações da sociedade civil, que, por exemplo, no caso brasileiro, inclusive, tem um fundamento constitucional, podem acessar a chamada ação direta de inconstitucionalidade, né? As chamadas ADINs, ação direta de inconstitucionalidade, que alguns autores, por exemplo, Werneck Viana, né? Alguns autores veem como uma inovação muito importante, porque é uma forma, eu vou usar uma expressão que não é muito devida no contexto acadêmico, mas seria uma espécie de judicialização do bem da política, enquanto a outra judicialização, em que o Supremo invade áreas do parlamento, seria uma espécie de judicialização do mal. Não é boa, né? Mas aqui o Werneck e alguns outros autores estão dizendo o uso que associações civis, sociedade civil fazem de mecanismos de protesto, mecanismos de apresentar demanda ou de chegar a formular uma ação direta de inconstitucionalidade, não é? Caracterizaria o que alguns desses autores que eu mencionei, os latino-americanos, estão chamando de accountability social ou societal. Quer dizer, é uma accountability, e o O'Donnell incorporou o conceito, porque ele diz, olha, você tem uma série de mecanismos e instituições, mas você tem uma série de coisas que vêm de baixo para cima da sociedade e que tende não apenas a colocar em evidência problemas, questões que as autoridades, os atores têm que cuidar, mas eventualmente a pressão tem o efeito de modificar e de levar a uma transformação, no sentido, uma transformação bem entendida, no sentido de sancionar e punir responsáveis por malfeitos, etc, etc. Bom, algumas questões ainda finais que eu queria mencionar, mas aqui é menos no sentido propriamente conceitual, mas mais no sentido de sugerir algumas questões de discussão para vocês, já que nós vamos ter que entrar nos dois textos que tratam do tema. Uma pergunta é se a caracterização espacial do O'Donnell, vertical, horizontal, é a mais apropriada, tá certo? O Manwaring e alguns outros autores dizem, olha, não é bem assim, o problema não é espacial, o problema digamos assim, da natureza das instituições envolvidas, né? E da autorização envolvida para alguém monitorar outros ou treino no sistema. Então, ele diz, é melhor falar de accountability eleitoral exercida diretamente pelos eleitores, por um lado, e por outro lado, de accountability intrainstitucional, ou intraestatal, que se estabelece entre instituições que estão num plano relativamente semelhante, que, portanto, podem ter não apenas incidência sobre as outras, mas pode sofrer incidência das outras, né? Tem aí, nesse sentido, digamos assim, um jogo de ida e vinda, né? De um bate, vai e volta, não é apenas ação unidirecionada, ela teria um sentido de ir e voltar, né? Bom, a pergunta que eu faço é se isso faz alguma diferença realmente, do ponto de vista conceitual. Eu não estou convencido. Quer dizer, eu acho interessante a discussão do Scott, mas eu não estou muito convencido de que acrescenta fundamentalmente, do ponto de vista conceitual da caracterização, não é? Porque no fundo a caracterização é isso que aparece aqui embaixo. O que é essencial no que esses vários autores estão cada um dizendo de uma maneira diferente? Primeiro que a accountability envolve uma relação formalizada, não é genérica, não é qualquer coisa, não é uma ação que alguém inventa, não, é uma coisa formalizada, tem regras, tem normas, é baseado na lei, tem mecanismos que prevê punição, sanções e tem mecanismos que envolvem justificação, né? Então ela é muito formalizada. Segundo, é uma relação que define claramente quem são os agentes, quer dizer, define o sujeito da ação e define o objeto da ação, claramente, né?
é uma relação também que envolve tanto autoridades eleitas como não eleitas. Esse é um ponto importante para levar em consideração. A ideia da accountability não é apenas do cara que foi eleito, governador, prefeito, presidente, mas dos sujeitos que, sob delegação, recebem responsabilidades, são responsabilizados para exercer certas funções fundamentais por conta de quem foi eleito. Então, por exemplo, ministros, mas também diretores, chefes de seção de grandes empresas, de grandes áreas de serviços públicos, todos eles são passíveis de monitoramento e, portanto, de sanções do sistema de accountability, né? E, por último, uma coisa que é evidente, mas que eu acho que vale a pena chamar a atenção. O processo que envolve ações de accountability envolve uma relação que necessariamente sempre tem consequências políticas e jurídicas. Pode ser políticas ou jurídicas e pode ser políticas e jurídicas, né? Pode ter a consequência, como no caso do Collor, de alguém perder o mandato. O mandato, digamos, da função, do ponto de vista do sistema político brasileiro, mais importante da estrutura do sistema político, né? Ele perde mas não tem necessariamente, nesse caso, como nós vimos, não tem necessariamente implicações jurídicas. Ele não foi condenado juridicamente no Supremo Tribunal Federal por atos ilícitos enquanto presidente da República. Ele pode ter tido processo, e eu não me lembro agora o que aconteceu com o processo, em relação aos carros, quer dizer, desvio de dinheiro, que é uma outra coisa, mas no ato propriamente como presidente, ele foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu quero grifar esse caso porque parece, né, a campanha das caras pintadas, etc., parece que foi uma grande, e no entanto é um caso controverso de accountability para ser melhor examinado. Portanto, pode ter consequências que são estritamente políticas, estritamente jurídicas, ou pode ter uma combinação, né? Ninguém dos autores que estão definindo o conceito dizem que você tem que ter necessariamente sempre combinação de consequências políticas e jurídicas. Evidentemente, ainda resta uma questão fundamental, que o O'Donnell chamou de uma grande contradição no texto dele, né? Que, aliás, é uma coisa muito antiga, que está no pensamento político desde sempre, que é o problema de saber quem controla os controladores, né? Os exemplos aqui são claros. Parlamentares julgam presidentes e julgam outros parlamentares. O problema é saber quando eles fazem, quem controla as suas ações. Quando parlamentares caçam alguém porque supostamente está envolvido no mensalão, ou quando parlamentares não caçam alguém, mesmo que tenha uma evidência de um vídeo mostrando que alguém recebeu dinheiro, etc. e tal, né? Sem entrar no mérito da decisão, a pergunta que tem que ser colocada do ponto de vista teórico, teoria democrática, né? Quem controla esses parlamentares? Quem são os controladores capazes de corrigir, se for o caso, a ação dos parlamentares? No caso dos parlamentares, dos representantes, de quem tem mandato direto, é evidente, né? É a accountability vertical. São os eleitores, né? Agora, se você tem casos mais complicados, juízes que julgam parlamentares ou autoridades que cometeram ilícitos, não é? Quem julga os juízes? Como no caso agora dessa recente decisão do Conselho Nacional de Justiça, que diz, olha, todas as provas produzidas pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público não valem, os processos, portanto, cessam, etc., etc., etc. Bom, quem julga? Como é que se define, não é, o controle? Né? Uma solução que apareceu no debate brasileiro recente é do controle externo, no caso do judiciário, né? O judiciário deveria ser submetido a um controle externo que, de alguma maneira, pudesse, digamos, controlar, fiscalizar os seus malfeitos, né? Mas há uma tradição em alguns países, e isso muito forte no Brasil, há uma tradição segundo a qual qualquer decisão do judiciário sempre aparece alguém para dizer decisão do judiciário não se discute, se cumpre. O que, num certo sentido, é importante porque implica numa certa noção, numa certa ideia de reconhecimento do império da lei, né? Se você, cada julgamento, contestar, você não tem condições de continuidade do sistema.
Mas, ao mesmo tempo, você pode ter circunstâncias em que juízes, julgadores, controladores, influenciados por prestígio, poder, status e relações diretas, etc., benefícios, podem julgar inadequadamente. Como é que faz nesses casos? E mais grave ainda, e o caso das cortes constitucionais, como o Supremo Tribunal Federal? Lembrem-se da eleição do Bush filho, né? Todo mundo sabe, isso é sobejamente sabido, analistas, jornalistas, observadores, a eleição foi fraudada. No entanto, a Suprema Corte americana não quis enfrentar o problema, por razões políticas, e deu vitória para o Bush. Quem controla a Suprema Corte? Bom, até onde eu acompanho o debate, apareceram no Brasil e fora do Brasil algumas propostas que vão na direção da possibilidade de impeachment de juízes. No caso norte-americano, nas cortes de justiça de primeira e segunda instância, os juízes são eleitos. Há uma controvérsia, um debate, no sentido de que os juízes das cortes supremas deveriam ser eleitos também, né? E no caso do Brasil, há uma certa... Aparece às vezes no debate da mídia, em alguns casos acadêmico, a ideia de que seria preciso repensar, tornar mais rigoroso o recrutamento de juízes para o Supremo Tribunal Federal. Né? O presidente da República indica, no caso brasileiro, o indicado tem que passar por uma sabatina no Senado, né? E nós já tivemos situações, desde que a indicação pelo presidente tem efeitos para julgamentos em que eventualmente o governo ou o presidente vai estar envolvido, e nós já tivemos casos em que, ou nós temos muitos casos, quase todos os casos, em que os indicados na sabatina no Senado, a sabatina é quase formal, ela é quase, né, ela tem pouca eficácia do ponto... Lembrem-se que no caso americano, o juiz também, para a Suprema Corte, também é indicado pelo presidente, e ele vai para um debate no Senado e na Câmara, mas lá a coisa é barra pesada. Se quiserem lembrar, lembram-se do juiz, vai me escapar o nome dele agora, mas era um juiz negro, que depois de muito tempo, era a indicação de um juiz negro, não tinha havido juízes negros na Suprema Corte por um período muito longo, o presidente americano indicou, e o juiz indicado foi acusado de assédio sexual de duas secretárias, que por acaso eram também negras. Deu um imenso processo, demorou 2 anos para ele ir, voltar, se justificar, passar, até que ele, de alguma maneira, passou e foi indicado. Quer dizer, eu não estou dizendo que isso necessariamente é um filtro que permite controlar todas as situações, mas acho que se a gente fizer comparar os dois casos, né, num caso você tem mais debate, mais controvérsia, mais exigência de transparência, de explicação, do que no outro caso. Isso incide, de alguma maneira tem incidência sobre a eficácia do funcionamento da instituição. De qualquer jeito, o que eu quero chamar a atenção é que nesse aspecto, né, é que esse não é um debate que esteja inteiramente acabado Bom, nenhum debate está nunca acabado na área acadêmica, mas algumas coisas avançaram mais, tem mais consenso e tal. Esse é um debate que tem pouco consenso. A ideia de quem controla os controladores, né, não é suficientemente clara, não está suficientemente clara. Num certo sentido, esse é objeto do que alguns autores consideram que deveria ser o avanço que a teoria democrática deveria fazer nas próximas décadas ou daqui para frente, que é uma área muito importante. Né? Introduzir eleição para juízes numa sociedade como a brasileira, num certo sentido, a exemplo do que se faz em primeira e segunda instância nos Estados Unidos, tornar mais exigente, mais complicada o processo de escolha, de seleção, não é? De seleção e também de escolha final de quem vai para o Supremo Tribunal ou para os tribunais de alçada superior. Não é? Em algumas vezes apareceu também a proposta de que, no caso brasileiro, e como o presidente tem muito poder para indicar,
ele poderia receber listas de indicação dos próprios, das próprias cortes, né, de certas instâncias do Poder Judiciário, para se apoiar sobre essas listas e aí fazer indicações. Bom, talvez seja um passo, mas de qualquer jeito eu queria considerar a seguinte questão. Se nós pensarmos o problema de quem controla os controladores e remeter finalmente para uma dimensão corporativa, o problema não se resolve, né? O problema fica limitado. Se você tiver juízes indicando juízes, o problema do controle externo sobre a ação dos juízes fica limitado. Quer dizer, essa é uma área para a qual eu quero chamar a atenção, não tem muito consenso, é uma área que exige mais debate, é objeto de controvérsia e, portanto, poderia ser também objeto de mais discussão nossa no dia de hoje. Eu vejo reiteradamente, os textos cada vez mais falam, sempre trabalhando essa ideia de que nós temos que distinguir entre o poder que os eleitores têm, num certo sentido, de dar mandato ou retirar mandato. Claro, tudo isso está ligado à ideia de que o processo eleitoral, a competição eleitoral, né, a competição eleitoral envolve disputa em pelo menos mais de um competidor, né? Tem que ter dois, ou no mínimo dois, e tem que ter um mínimo de, digamos assim, de discrepância entre as propostas para servir de referência para os eleitores. Alguns autores dizem que quando você tem um processo de aproximação, quando todo mundo converge para o centro, né, todo partidos ou candidato, tudo converge para o centro, o eleitor fica meio sem... Não é apenas que confunde a cabeça, ele fica sem alternativa, porque, na verdade, se você diz, olha, eu vou fazer Bolsa Família, mas eu vou fazer uma coisa que chama Família Bolsa, a mesma coisa com nomes diferentes, aproxima muito. Bom, a ideia é que a competição implica na possibilidade dos eleitores acessarem alternativas distintas, porque isso, de alguma maneira, aumentaria o poder do eleitor de ir de encontro aos seus interesses ou às suas preferências. Não é pouca coisa, é muito importante, né? E a segunda coisa é que a ideia de que a accountability de governos, autoridades públicas, quaisquer que estejam em qualquer nível da estrutura do sistema público, e elas são passíveis de regras de instituições que são administradas por outros agentes. E esses agentes têm que ter, por um lado, né, isso no O'Donnell é muito claro, mas vários autores, o Shadler que eu mencionei aí, que tem um capítulo depois no outro livro, não nesse do Scott, do Wellner, né? Ele insiste muito nessa ideia, quer dizer, ele trabalha a ideia do O'Donnell de que os atores responsáveis pela accountability são atores que têm função específica, têm expertise, têm que ter um mandato, eles estão autorizados por uma série de mandatos legais para poder exercer a ação. E são passíveis, por causa dessas funções, são passíveis de sanções. O cara que conduz uma investigação e frauda a investigação, ou para beneficiar, ou para esconder, é passível de uma... Né? Veja, isso começou a aparecer na estrutura institucional brasileira com a CGU, na Corregedoria Geral da União. Eu sempre leio as coisas da CGU com uma dúvida, com um pé atrás, né? Porque a CGU, o ministro-chefe da CGU é nomeado pelo presidente da República. É difícil imaginar que o ministro-chefe da CGU vai investigar o presidente da República. Embora, em tese, não é que nem a Comissão de Ética da Presidência da República. A Comissão de Ética da Presidência da República é nomeada pelo presidente. Frequentemente, a Comissão de Ética é chamada para dizer se ministros delegados do presidente cometer, em alguns casos, fica num limite, numa ambiguidade em que eles não querem criar um fato político contra o presidente, mas, ao mesmo tempo, não querem dizer que o ministro pode pegar qualquer avião de qualquer empresário e voar pelo Brasil. Fica uma coisa... Você não avança muito. Então, eu tenho um pé atrás, mas eu diria, a inclusão da CGU na chamada armação, na arquitetura institucional da accountability brasileira, da qual é, na verdade, o organismo mais importante
da Constituição de 88 para cá é o Ministério Público, na sequência do Ministério Público, a Polícia Federal foi muito apoiada, recebeu muito dinheiro, se profissionalizou. Isso é uma coisa interessante, tem alguma pesquisa, inclusive aqui no departamento, né? O professor Rogério Arantes fez coisas sobre isso, mas tem outras pessoas também que fizeram sobre a Polícia Federal. A Polícia Federal se profissionalizou, avançou muito, né? E, num certo sentido, se credenciou como polícia judiciária, quer dizer que é um braço do Ministério Público no que diz respeito à investigação. O tema que poderia aparecer paralelo nessa discussão é, na medida que os organismos se fortalecem, é inevitável que eles ganhem autonomia, né? Qualquer organismo institucional que se fortalece tem mais dinheiro, profissionaliza, tem mais poder, etc. Bom, tende a uma autonomização. Lembrem-se no caso agora recente da prisão do secretário-geral, é coisa de 1 mês e meio atrás, ou 2 meses, do secretário-geral do Ministério do Turismo, que a Polícia Federal prendeu, fez uma ação, e a própria presidente da República aparentemente foi colhida de surpresa, assim como o ministro da Justiça. Segundo as declarações, até o momento da prisão, ou algumas horas, eles não sabiam, né? Então, você poderia dizer, uma polícia de Estado tem que ter autonomia, né? Ela não é uma polícia de um governo, ela é uma polícia de Estado, para poder exercer as funções de supervisão, como a literatura chama a atenção, de supervisão, monitoramento e, eventualmente, sanção. Agora, até onde vai a autonomia? A autonomia pode significar que a polícia, por exemplo, faz investigação indevidas contra membros do governo? O Gilberto Mendes, presidente do Supremo, há 2 anos atrás, levantou uma dúvida sobre a Polícia Federal, uma dúvida séria sobre a Polícia Federal. Ele diz, a Polícia Federal está fazendo hearings, ou está ouvindo ministros. Bom, sugeriu que a Polícia Federal, por razões políticas, veja, aqui entra uma coisa curiosa, não necessariamente ligadas à posição do governo, pode não ser por determinação do presidente, nem do ministro da Justiça, pode ser por razões, sei lá, da posição política da corporação. Se a corporação pender mais para uma posição à esquerda ou à direita, ou mais para um partido ou para o outro, ela pode usar a sua autonomia num sentido que extrapola. Né? Então, eu acho que essas questões são, ao mesmo tempo, muito interessantes, porque elas mostram que nós avançamos, nós estamos avançando no Brasil, no sentido da formação, da constituição de um sistema de accountability mais integrado, não é uma coisa, não é setorial, não tem pouco poder, é uma coisa mais, não é? Tribunais de conta, não é? Agora mesmo está havendo todo um processo para a escolha de um futuro membro, um futuro juiz do Tribunal de Contas, né? A mãe do governador Eduardo Campos de Pernambuco, que na verdade é filha do ex-governador Arraes, é a candidata principal, que está sendo apoiada em parte pelo governo, em parte, enfim, né, como uma possível juíza. Ela tem que ter aprovação na Câmara e ser indicada depois. Quer dizer, a consolidação desse conjunto de instituições mostra que nós estamos avançando. Mas você tem ainda uma série de problemas que diz respeito a recrutamento, a condições de funcionamento, autonomia e o modo como esses organismos interagem, né? O problema do conflito da interação ficou muito forte agora no caso do Conselho do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ. Né? Porque ações que aparentemente foram feitas segundo... O ministro da Justiça deu uma declaração claríssima, ele falou, olha, toda a ação da Polícia Federal levou em conta exigências constitucionais. Quem que está com a razão? O ministro da Justiça e a Polícia Federal? Ou os juízes do Superior Tribunal de Justiça? Quer dizer, tem um problema aqui do funcionamento relativo à autonomia e que toca nesta questão que o O'Donnell, num determinado momento no texto, até para surpresa minha, ele quase que faz uma concessão no texto, ele está indo numa direção, vendo as direções de vários textos anteriores, mas daí ele mesmo levanta uma dúvida. Espera um pouquinho, tem uma grande contradição aqui, né?
no sistema de accountability. Pode ser que o sistema não resolva o problema de qui custodias custodiatis, né? Quem controla os controladores. Eu quis dizer isso, né? Tanto no Bobbio, na Futuro da Democracia, no Dow, A Democracia e seus Críticos, e no O'Donnell, nesse texto, todos eles reconhecem que tem um problema relativo a essa questão de quem controla os controladores. Mas pode ser insuficiência da minha leitura. Eu não vejo na leitura de nenhum dos três uma solução do problema. Não é um problema fácil de resolver, né? Não é um problema fácil de resolver. Quer dizer, na democracia direta, o ostracismo era uma maneira direta de você passar ao largo da necessidade de ter um controlador sobre quem controla. Porque a própria soberania dizia, olha, tira o cara, põe no ostracismo, Atualmente no Brasil o cara fica, quando é caçado, fica 8 anos sem poder exercer atividade política. No caso do ostracismo era permanente, né? Só a Ágora podia de novo restaurar o direito dele voltar à vida pública. Mas fora essa solução que era direta, é quando você tem comunidades pequenas, que pode passar por cima do quem controla o controlador, eu não vejo nesses três autores uma solução. Os três são muito bons em colocar o problema que eu admito, por isso eu trouxe para vocês, mas os três não têm uma solução para a questão. Eles estão dizendo, olha, não dá para pensar isso como se fosse uma fotografia congelada. Isso envolve interações, é difícil, é complicado e tal. Razão pela qual a tendência deles é dizer, depende do funcionamento e o sucesso, digamos, o êxito da função de account, depende de quanto mais você institucionaliza, né? E tem regras, previsões para flagrar situações e, ao mesmo tempo, quando alguém abusa. Então, por exemplo, tem tido no Brasil uma discussão sobre o papel do Ministério Público. Alguns políticos que foram denunciados pelo Ministério Público, em alguns casos eles dizem, houve exagero. O Ministério Público, sei lá, simulou provas, ou mandou fazer audição telefônica em situações que eram ilegais. Aliás, essa é uma das acusações fortes agora do Superior Tribunal de Justiça sobre processos como o do Boi Barrica, não sei mais o que. Teria havido, não é, audições perdão, como é que chama isso? Não é hearings, hein? Escuta. Teria havido escutas ilegais, né? Tem uma área aqui, uma área ambígua, né? Mas eu concordo com você, acho que essa é uma observação interessante. No fundo, vários desses autores estão dizendo, isso é um processo, não é uma coisa que está estabelecido e você aplicou e está tudo resolvido, né? O que, num certo sentido, remete para uma questão que às vezes é objeto de crítica do regime democrático. O regime democrático é complexo. As decisões são complexas, em alguns casos são demoradas, não tem a resposta imediata que a opinião pública espera, e tem que ter um certo rigor no que diz respeito, deriva da noção de império da lei, mas tem que ter um certo rigor digamos assim, na derivação jurídica das ações. Lembrem-se que a lei de ficha-limpa, bem vista pela opinião pública, por muita gente, etc. e tal, depois de uma controvérsia passou, apesar de um deputado lá fazer uma mudança num tempo verbal que remetia o problema, que enquanto a lei originalmente remetia para o passado, ele remeteu só para o futuro, foi o Dornelles quem fez isso, né? Não sei se vocês lembram. Vai para o Supremo e o Supremo diz, olha, pisaram na bola do ponto de vista da tecnicalidade jurídica. Tem lá uns tantos aspectos, principalmente a presunção de inocência, que é muito forte na tradição jurídica brasileira, né, teria sido violada. Então a lei não pode, né? A lei, na verdade, a lei funcionou para alguns casos que foram políticos que teriam abusado de poder econômico, isso, mais aquilo, etc. e tal, segundo as investigações determinadas pelo Ministério Público, o Tribunal Eleitoral, num determinado momento, paralisou, mas já, por causa da decisão do Supremo, já voltou e eles estão empossados.
até que a lei receba um julgamento definido. Quer dizer, eu estou chamando a atenção para isso para dizer, o sistema de accountability no sistema democrático, e principalmente em sistemas ainda em que nós estamos num certo sentido, quer dizer, esse é o meu ponto de vista, nós ainda não completamos o processo de institucionalização, nós ainda tem uma série de áreas para avançar a institucionalização. Nesse sistema, não apenas a decisão é complexa, como ela envolve controvérsias nem sempre resolvidas, que não estão ainda resolvidas, o que significa que são áreas para usar uma expressão do O'Donnell, né? São áreas marrons, né? Áreas brown, que não estão completas. Você, nesse vazio, você tem abuso de poder, né? Toda situação que tem vazio de institucionalização acaba tendo abuso de poder.